eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Glórias ao Senhor. Poder assentar. No 21, logo no 21 aqui, nós lemos do 20, do 9, na abertura do culto, do 9 ao 20, somos mais excelentes, foi explicado ali de maneira nenhuma, né? Já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, sob o domínio do pecado. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Todos. Não há ninguém na terra. Aí começa a falar aqui a realidade de todos nós. E o Espírito Santo, ele está para quê? Para convencer a gente. Amém? O Espírito Santo, a obra dele é convencer a gente. Então, a lei se manifestou, aí nós lemos também aqui que para que toda a boca esteja calada, sem argumento. Amém? E reconhecendo só o seguinte, não tem como se justificar. Não tem. Então, ela foi revelada para que toda a boca esteja fechada, calada, e reconheça que é culpado e está condenado. Amém? Então, a palavra é para isso. A lei foi para mostrar isso. Somos culpados. Não dá para discutir. Amém? Amém ou não amém? Então, é isso que o Espírito Santo quer convencer. Porque ele vai convencer o homem do ó. Amém? E a Bíblia diz que o Senhor, pela paciência dele, que ele suportou a gente. Amém? Pela paciência. Imagine ele vendo o tempo todinho eu levando uma vida inútil, pecando contra ele. E ele me sustentando vivo. Irritei muito ele, não foi? Mas sobre a paciência dele, ele me suportou. Amém? Glória a Deus. Então, a justificação é o quê? A gente vai estudando, eu fui absolvido. Absolvido. A culpa foi retirada. Amém? A culpa foi retirada. Por isso que a Bíblia diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós Deus amou de tal maneira nós. Eis o Cordeiro de Deus que tem o poder de tirar o pecado da humanidade toda. Ele tem condições de não ter mais na terra pecadores. Mas ele já revelou que são poucos que vão aceitar isso. Amém? Então, aí vem falando da nossa miséria, que antes que nós lemos no início, mas no 21, mas agora, amém? Mas agora,
quando está esse texto aqui, mas agora é quando? Não é passado. Estamos lendo quando? Agora. Então agora, mas agora se manifestou. Amém? Se manifestou o quê? Sem a lei, a justiça de Deus se manifestou sem a lei de Moisés, sem ela, se manifestou sem a lei de Moisés. Amém? Sem a lei de Moisés, em relação a todos nós, a lei da consciência, uma hora culpando, uma hora absolvendo. Então, sem a lei de Moisés, agora se manifestou sem a lei de Moisés e sem a lei da nossa consciência. Amém? Se manifestou agora a justiça de Deus. Então, dá para enxergar quando alguém tomou posse disso. Amém? Dá para enxergar. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei, porque a lei falava dele. E a lei revelou que ninguém conseguia. Existia uma justiça na lei que era impossível cumprir, porque a justiça de Deus é santa. E o homem é carnal. Amém? Miserável homem que eu sou. Está de acordo com o resto da Bíblia. Isto é, a justiça de Deus pela fé, sobre todos os que creem. Amém? Então, essa justiça de Deus é pela fé, que vai entrar na alma de quem crê. Amém? De quem crê. Para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Amém? O pedreiro, o general, quantas vezes já falamos aqui? O ajudante de caminhão, não interessa quem, porque para ele, título, o homem que olhe em Deus ao outro. Deus não, Deus olha todo mundo no mesmo patamar, porque seja lá quem for, se torna um corpo. Amém? Isso é o que está na palavra. Porque não há de porque todos, porque todos, aqui está falando todos, é para ninguém escapar. Amém, irmão? Quando a Bíblia fala assim, porque todos, está falando, você não tem como fugir e viver uma vida como se essa palavra não fosse para tu. Está falando todos, está falando você também, tá? Amém? Porque eu tenho a capacidade corrupta de, com os olhos humanos, enxergar os outros que estão numa miséria aí fora. Mas para Jesus, todo mundo está na miséria. Amém? Porque para ele não há diferença. Amém, irmão? Temos que entender isso. Porque o que o mundo falou de mim, qual é o grau que eu cheguei num trabalho, a patente no exército, eu sou médico, e aí para entender um negócio desse aqui? Aos olhos do Deus invisível, eu não presto igual o assassino. Amém? Aos nossos olhos, o cara, alguém que trai a esposa, a mulher que trai o marido, de uma forma literal, é um vagabundo safado. Mas para Deus, se olhar e cobiçar, mesma coisa. Amém? E para enxergar isso? E para enxergar, ver o gadareno endemoniado indo para o cemitério e se machucando, se cortando, aquela coisa toda, é uma cena pavorosa. E Satanás usando Pedro? E para enxergar isso? Com voz suave, conversando, parecendo uma ovelha. Amém? Não há aí justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. A fé tem um endereço, um destino. A fé é em Jesus. O Senhor falou assim, que nós lemos de manhã: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, Jesus está fazendo o quê? Falando o quê? Está chamando. Amém? Vinde a mim.
E Deus também tem uma parte que fala assim, tem um texto que diz, Mateus 17, 5, este é o meu filho amado em que eu me comprazo, escutai-o. Aí eu vou perguntar a Deus por que ele está me dando ordem para escutar Jesus. Aí Jesus, aí vem a resposta de cima, ele é manso e humilde de coração. Vinde a mim, darei descanso para as vossas almas. Aprendei de mim significa que outras pessoas não é bom aprender, porque as outras pessoas não são igual a Jesus. Não são. Amém? Aprendei de mim. Então, eu só quero alguém que fale de acordo com Jesus. Amém? Eu não vou procurar mais nenhum outros lábios. Eu quero alguém que fale o que Jesus quer. Amém? Tem a revelação para a gente. Se eu estou procurando outras vozes, tu está fora da salvação. Porque agora eu só quero escutar a voz de Jesus. Amém? E a justiça de Deus, o que significa? A justiça de Deus não se manifestou? E o que é a justiça de Deus? O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é pela fé. É pela fé em Jesus. Então a Bíblia diz que a justiça de Deus, o que é a justiça de Deus? O que é a justiça da lei humana? É um padrão, né, que rege o nosso país. São lei que governa. Amém? Então são os princípios. São os princípios. Então agora a justiça de Deus, eu aprendi para clarear que a justiça de Deus significa o quê? Tudo que Ele exige, justiça de Deus é isso, tudo que Ele exige e tudo que Ele aprova. Amém? Justiça de Deus é o que Ele exige. O que Ele exige, a justiça dele está ali. E o que Deus aprova, a justiça de Deus está ali. Amém, irmão? Se eu não escutar de acordo com a fé, daqui a 50 anos eu vou descer para o inferno. Porque essa palavra é para gerar fé. Amém, irmão? Essa palavra é para gerar fé. Então a Bíblia diz que a justiça de Deus é isso. A justiça de Deus está revelada aqui. Como eu tenho que andar. O que eu tenho que fazer. Amém? É a justiça de Deus. E a fé entrou, mérito não é meu, entrou para que isso pudesse acontecer. Eu recebo essa justiça pela fé. Amém? Creu em Deus e Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Porque creu. Eu sou justificado mediante a fé. E justificado mediante a fé, a Bíblia diz, se isso ocorrer, eu tenho paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sabe por que a justiça dele? Todo o pecado da humanidade todinha estava sobre ele. Amém? Ele foi como ovelha para o matadouro e morreu daquele jeito. Isaías diz, como um cordeiro não abriu a boca, foi fazendo até o fim a vontade do Pai. E a Bíblia diz, e por suas pisaduras é por causa de seus sofrimentos, a Bíblia diz assim, fomos sarados. Sabe o que é sarado? Qual é a doença? O Cordeiro de Deus que tira o pecado. Se eu fui sarado, a enfermidade, que era lepra, sarado, curado, é na alma que ele enxerga. É na alma a enfermidade. Então o pecado é uma enfermidade na alma, que me leva a agir de acordo com o pecado. Mas pelo sofrimento dele, fui sarado. Sarado. Eu fui curado. Minha alma está sarada por causa dele. Porque ele me justificou mediante a fé. A fé em Jesus ocorre isso. Amém?
Mas agora, esse mais agora, o meu passado é esquecido. Porque eu fui justificado. Uma redenção que há em Cristo Jesus. A libertação. A redenção, eu fui liberto. O escravo foi solto. Ele pagou a dívida. Amém? É isso que a Bíblia diz, substituto. Ele foi o substituto. Nós não poderíamos ir para nos justificarmos. A exigência da lei foi cumprida por Jesus Cristo. Amém? E a exigência da lei foi cumprida em nós, por Cristo, que nós não poderíamos, alguém cumpriu. A exigência da lei foi cumprida em Jesus. E pela fé em Jesus, a pena é paga. O culpado é absolvido. Mas agora tudo mudou. Mas agora tudo mudou. Aquela tristeza que é revelada aqui antes do capítulo 21 ao 26, acaba. Os que estavam afastados, os que estavam sob o domínio do pecado, aqueles que a garganta era um sepulcro aberto, que debaixo da língua peçonha de áspide, não havia temor de Deus, mas esse primeiro versículo 21, mas agora, aquele miserável sumiu. Aquele homem que estava condenado, aquela mulher que estava condenada, sumiu. Mas agora o desgraçado desapareceu. O pecador desapareceu. Isso é o que diz a Bíblia. Pela fé em Jesus, tudo é mudado. E por como? Pela graça, sois salvos. Não merecia, mas Ele quis. Pela graça, sois por meio da fé. E isso não vem de vocês. É um presente de Deus. Um presente. Amém? É um presente. Quem gosta de ganhar presente? Eu descobri que todos os presentes terrenos não passam de lixo, depois que eu conheci esse presente. Porque esse presente, o fundamento desse presente foi o amor puro de Deus. O presente humano, primeiro que vai se acabar. E primeiro que é só aquele momento para agradar. No dia seguinte já parece que nem deu. Mas esse presente aqui é eterno. Esse presente veio com toda a eternidade para dentro do pecador. É um dom de Deus. E isso não vem de vós. É um dom de Deus, para que ninguém não pode se gloriar. Amém? E isso é a justiça de Deus. Se é a justiça de Deus, é claro que não pode ser nunca com a nossa justiça. Tem que ser a justiça de Deus revelada aqui. Por isso que longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Tu lembra quem era? Quem era o Saulo? E agora esse homem escrevendo isso, longe de mim gloriar-me, a não ser da cruz de Cristo. E foi o Espírito Santo que usou ele para escrever isso aqui. Mas agora, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Mas agora já não vivo mais eu. Mas agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, mas agora tudo mudou. Amém? Mas agora, quando eu estiver conversando contigo, o mais agora que, no capítulo 8 de Romanos, olha o que é mais agora, irmão. Eu tenho que, quem tem fé em Jesus, esse agora se torna uma realidade. Amém? Ele falou mais agora lá, mas aí no capítulo 8, no 1 diz, portanto, agora, amém, irmão? Então, as minhas atitudes amanhã tem que revelar assim, porque amanhã, quando eu estiver amanhã acordado, seja lá qual for a hora, o agora está presente, não é verdade? É isso? Então, quando eu estiver acordado 10 horas da manhã, é agora. Não há condenação, as minhas atitudes não me condenam mais. Naquele exato momento, eu não posso estar tomando a atitude de um homem condenado.
A minha atitude 10 horas da manhã, amanhã, tem que estar sendo revelado, que tudo mudou. Amém? Porque o Senhor pode voltar quando? 10 horas da manhã. Agora. E eu tenho que estar preparado. Amém? Portanto, agora, nenhuma condenação. Porque Ele pagou. A justiça de Deus, eu tomei posse dela. A justiça de Deus pela fé. A justiça de Deus vai ser cumprida daquele que tem fé em Jesus. Amém? Aí o texto diz em João: quem crê em Cristo, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. A Bíblia diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mas agora a vida em abundância, rios de água viva, se torna uma realidade. Mas agora eu não quero escutar outras vozes, mas agora eu quero escutar a palavra da vida eterna. Não busco mais palavras que não edificam mais a minha vida. Amém? E eu não posso achar que vou ser salvo fazendo o que eu quero. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem são esses? Olha o que são esses? Que não andam segundo a carne. Não andam. Amém? Não andam segundo a carne. Antigamente, falamos de princípios. Andar segundo a carne é os princípios carnais, de acordo com o mundo, de acordo com o meu pai e minha mãe me ensinaram. Amém? Não andam mais segundo a carne. As coisas materiais são para os carnais. Porque o foco é esse, só enxerga o que está diante dos seus olhos. São cegos. Então agora, não andam segundo a carne. Os princípios mundanos não governam mais aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? São princípios. Quando eu acordo de manhã, o mundo me ataca para seguir os princípios dele. Mas eu não estou mais na carne. Agora tudo mudou. Amém? Não ando mais segundo o Espírito. Sabe qual é o princípio de quem está justificado por Deus e está sob o domínio da justiça de Deus? Princípios espirituais. Porque está sob o governo do Santo Espírito. Amém, irmão? Conduta espiritual. Palavras espirituais. Nada mundano. Amém? Não andam. Portanto, mas agora, tudo mudou. Um justificado por Deus recebeu o perdão de Deus e agora a vida dele é transformada vivendo sob os princípios de Deus. Porque eu me tornei filho. E a Bíblia diz que os filhos são guiados pelo Espírito. Então a tua atitude, a minha, revela se eu sou filho ou se não sou. Se eu fui justificado ou não fui. Amém, irmão? Porque, e a Bíblia diz que quem toma posse disso, a Bíblia diz, o Senhor Jesus falou assim, o Salvador. Essas palavras são de quem? Jesus, né? Porque a obra do Espírito é glorificar Jesus. Não tem como o Espírito agir e Cristo não ser glorificado. A Bíblia diz assim, ó, todo aquele que escuta essas minhas palavras, as minhas, amém, irmão? Todo aquele que escuta as minhas palavras, eu assemelhá-lo-ei, vou falar quem é esse ser humano. É um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Quem escuta as minhas palavras e as pratica, eu vou falar, esse homem é um sábio, essa mulher é uma sábia, porque edificou a casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, veio tudo forte,
bateu contra aquela casa e ela não caiu. Ficou de pé. Não interessa o que venha. Não interessa o que venha. A Bíblia afirma que ficou de pé. E a Bíblia diz assim, nós aprendemos: eis que ponho em Sião a pedra de esquina, a pedra principal, e todo aquele que crê nela não será confundido. Mas a Bíblia diz que teve os líderes e as pessoas que seguiram a liderança que rejeitou essa pedra. E essa pedra principal para eles foi pedra de tropeço. E falo por que ela foi pedra de tropeço. Porque eles tropeçaram na palavra. Caíram na pedra de tropeço. Essa rocha vai julgar um dia. E vai esmagar quem fez isso. Quem tropeçaram na palavra. E caiu. Porque essa pedra foi para construir. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual para a morada de Deus. Casa espiritual. Os princípios do Espírito espirituais tomam conta de quem foi justificado. Quem foi justificado recebeu o perdão de Deus. Recebeu o perdão de Deus por ter aceito que Ele foi. Eu tenho que aceitar de coração que Ele foi o meu substituto. Igual o ladrão da cruz, ele não merecia estar aqui, nós sim. Amém? A fé em Jesus é saber que Ele pagou mesmo uma dívida que era minha. E tudo mais, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala que ele sabia que o povo dele tinha zelo de Deus, mas sem entendimento, porque rejeitaram a justiça de Deus pela fé para estabelecer a sua. Aí tropeçaram. Não pode. Amém? Quem olha a vida de Jesus na terra, apresenta Jesus como Ele andou, vocês vão me abandonar, mas eu sei que eu não estou só, porque eu sempre faço a vontade do meu Pai que está no céu. Ele é a lei de Cristo sendo cumprida na terra. A lei santa de Deus foi cumprida em Cristo Jesus. Ele cumpriu toda a lei. Sabe por quê? Ele nasceu do Espírito. O Espírito que gerou ele. Ele se fez homem para mostrar que um ser humano com o Espírito Santo cumpre a lei. Se eu aceitar que a Maria, de verdade, ele nasceu dela da maneira que a Bíblia revela e que cresceu e foi tudo que foi, já com 12 anos ensinando, invadindo as sinagogas, deixando aqueles doutores da lei doidos, expulsando demônio, fazendo o morto se levantar, revelando palavras que nunca tinham sido ditas antes, fazendo tudo que fez, o que ele pode fazer, dele falar no meio dos judeus um orgulho desgraçado, miserável, e falar assim para o povo reunido, e cheio da liderança que ensinava, ele falar assim, ó, venha a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu sou manso e humilde de coração. Ele condenou toda aquela raça orgulhosa, miserável, que ensinava o povo tudo mentira, cheio de orgulho, mas ele, vinde a mim, e se vocês precisam de descanso na alma, só eu posso dar, Jesus falou, descanso na alma, eles não, mataram ele, mas já estava tudo pré-determinado pelo Pai, amém? Para que eu pudesse estar falando isso aqui, e para que nós pudéssemos estar reunidos aqui neste dia. Ele não veio para condenar, mas veio para salvar. Amém? Essa é a verdade da Bíblia. Os filhos e a mente, eu fui justificado, recebi o perdão, nova criatura sou, e nós somos massacrados com a mensagem da terra, com o mundanismo, e agora como eu posso vencer esse mundo miserável agora? A Bíblia afirma, só tem um jeito. Quem foi justificado, recebeu o perdão, a Bíblia afirma, eu tenho a presença do Espírito, tem outra bênção também, porque o ataque é aqui. Não é aqui? Quando nós somos justificados,
A Bíblia afirma: porém nós temos a mente de Cristo. Mente de Cristo guiado pelo Espírito. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O cabeça que está agora no corpo da igreja venceu o mundo. O mundo não vence mais. Porque eu fui justificado, meus pecados foram perdoados, aceitei Ele como meu substituto, e aquele que me substituiu na cruz, na justificação dele, e revela, vai revelar, a justiça de Deus é manifestada na terra, se manifestou, agora se manifesta do corpo puro de Cristo. Cristo Jesus, justiça nossa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira a miséria da tua alma, e ele revela a miséria. Ele se torna o Salvador e Senhor. Ele vem e agora comanda um corpo. Eu sou o corpo dele, ele é o cabeça, para governar pelo Espírito Santo nossas vidas. Amém, irmão? O Cordeiro de Deus, como ovelha muda, foi levada. Amém? Não abriu a boca. Por seu sofrimento, eu fui sarado. Sarado é literalmente curado. Amém? Onde? No físico? Não, na alma. É na alma. Porque com ele os princípios espirituais é a vida eterna em ação. Os princípios de Deus revelados aqui na Bíblia, a justiça de Deus está aqui, foi manifestada. Então eu tomei posse da justiça de Deus. A Bíblia diz: enquanto vocês estavam sem a justiça, tudo bem. Eu estava sem a justiça de Deus. Então como pode Deus me condenar? Mas Ele me deu a justiça. E agora diz que quando eu tomo posse dela pela fé, a Bíblia afirma também: agora tu és servo da justiça. Tu és servo da justiça significa em Cristo Jesus que o que Deus exige, eu faço por amor. O que Ele aprova, eu aprovo. O que Ele não aprova, eu condeno. Porque eu sou um servo da justiça de Deus, não da justiça de denominação nenhuma, não de justiça de homem nenhum, mas a justiça de Deus, que é pela fé. Por que tu faz isso, vive assim, fala assim? Porque eu tenho fé. Porque eu fui justificado. E sei o que pode, como uma pessoa pode receber o perdão de Deus. Se crer, de acordo como fala as Escrituras. Amém, irmão? Esse é Jesus se manifestando mais uma vez para nós. E o que ele fala, ele promete: darei. Nós não precisamos de descanso, porque é uma preocupação do inferno com o externo, com a vida temporal e passageira, por causa da doença interna. A Bíblia diz: isso tudo quem faz é o pecado. O desespero é causado pelo pecado. A insatisfação é causada pelo pecado. Mas quando a justiça está aqui, recebi o perdão, a Bíblia diz que comigo eu dou descanso para a tua alma. Tu vai viver satisfeito. Tu vai fazer tudo que eu quero, tranquilo, em paz. Amém? Descanso para a alma. Não interessa o que esteja passando. Os homens de Deus revelaram como é isso. Como seria isso? É estar preso, inocente, meia-noite, louvando. É se alegrar quando estiveres passando por muitas tribulações pela causa. Descanso para a alma é poder se alegrar no momento desse. Aí é sinal que eu recebi o perdão. É sinal que a esperança que está aqui é uma esperança viva mesmo, porque isso só é gerado depois que eu sou justificado e recebo o Espírito Santo. A esperança viva toma conta. Então, se a esperança viva é na glória, agora eu tenho acesso a esta glória, eu fico em paz.
Não importa o que possa fazer o homem. Não importa. Amém? O que eu precisava já chegou. Mas agora, ainda bem, aí eu tenho que falar assim, ainda bem, será que o Paulo agradeceu pelo aquele encontro, um caminho para Damasco? Será que ele se alegrou naquele encontro? E acredite, a Bíblia diz que ele ficou o quê? No caminho? Ele ficou o quê? Sentimento de alguém agora aqui, reação de quem agora aqui ficar cego. Não, isso aí é igual beber água gelada, do jeito que tu falou. Desespero. Paulo ficou cego vendo uma luz. Mesmo cego, és tu, Senhor, a obra interna. És tu, Senhor, o que queres que eu faça? E aquele miserável que estava querendo matar os cristãos, vai na casa tal, rua direita, procura um tal de Ananias, não sei nem quem é, mas lá foi ele cego. Ele vai falar para você o que você deve fazer. E tu vai passar a enxergar de novo. Ficou cego para tudo aquilo que ele fazia de errado. Quando enxergou, Deus usou ele para escrever 13 epístolas e passar essas verdades para a humanidade. Louvado seja o nome do cabeça da igreja. E quando eu faço isso, o Pai é glorificado no Filho. Eu passei a ser co-herdeiro com Cristo e sou filho. Então o Pai continua sendo glorificado nos filhos por intermédio do unigênito. Sob a influência plena do Santo Espírito, governando na palavra, que os filhos são guiados por essa verdade. Porque a justiça de Deus está aqui. O que é a justiça de Deus? O que Ele exige, não o que o homem exige, não o que eu quero, é o que Ele quer. Amém? Mas isso tudo vai ocorrer, e ocorre, de verdade, naqueles que bem-aventurados, os bem-aventurados, ocorre isso na vida. Os pobres de espírito, são os pobres de espírito. Aqueles que quando enxerga Jesus, vê verdadeiramente uma alma doente, sem vida, cheia de lepra e incapaz de ter esse Deus santo. Quando eu olho para Jesus, entendo isso, eu faço como aquele leproso que viu que a alma foi curada, não foi o físico, ele foi curado na alma, que veio adorar Jesus. Amém? A mulher cananeia, todos que se prostraram, e Pedro, até quando falou aquilo, ele pode jogar a rede, Senhor, sou um profissional, a noite toda não conseguimos nada. Aí pode ter alguém aqui que está falando, caramba, 20 anos de evangelho eu não consegui nada. Mas por causa dessa palavra agora eu vou fazer. O que é que veio? Então não interessa onde eu esteja. Eu sei que por causa da palavra o milagre acontece na alma. Ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, porque a espada de 2 gumes fere a matéria. Essa palavra aqui não, entra de alma e espírito juntas e medula e está apta, só essa palavra aqui que está apta, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Não há nada, não há criatura encoberta diante dele, dessa palavra. Antes, tudo interno nosso fica exposto, assim para eu ver. É o mapa perfeito para a gente enxergar.
E a Bíblia diz no Antigo Testamento, quando ele começa a fazer uma obra, a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra é poderoso para manter a obra e terminar ela. Aí diz lá Isaías, operando eu. Então eu só tenho que fazer o quê? Sentar na mesa de cirurgia, me entregar, Espírito Santo, me dá uma anestesia para eu, carnal, apagar e pode começar a fazer a tua obra. Isso é o pobre de espírito. Amém? Começa a fazer a obra, só que o médico lá, a gente sabe que se bobear mata. Aqui só gera vida. Amém? Vamos tomar posse disso em nome do Senhor Jesus. A justiça de Deus, o que é? Quando eu estiver falando, quando alguém falar de acordo com essa palavra para você agir, é a justiça de Deus sendo manifestada. Quando alguém com o Espírito Santo aprovar alguma coisa, então tu aceita que é a justiça de Deus sendo... O que eu aprovo tem que estar de acordo com a justiça de Deus. Porque senão eu não fui justificado. Porque se eu fui justificado, a justiça dele se cumpriu na minha vida. Então agora eu sou servo da justiça de Deus. O que ele exige e o que ele aprova. Por isso que a Bíblia diz que, e nós sabemos que tudo que não é da fé é pecado. Amém? Porque agora eu sou servo da justiça. O cabeça é Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. O mundo não conseguiu vencer Cristo. Então, se a mente de Cristo está aqui, o mundo já foi derrotado. Amém, irmão? Vamos nos colocar de pé.